Porque se alguém pensa que Deus vai começar a falar agora, está equivocado. Você perdeu sua chance de glorificar a Deus. Porque Deus está falando. Desde o primeiro instante em que nós começamos a cantar aqui, a palavra do Senhor já está ecoando dentro dessa casa. E a presença dele é notória. É impossível não assistir Deus reagindo ou agindo nas emoções de alguém, no contexto de alma, no perfil de espírito. Porque este é o que nos faz ainda ligados com Ele, que nos torna tabernáculo dele, que nos dá condição de ser a sua morada. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a morada de Deus não são as quatro paredes, ainda que sejam lindos esses lugares aqui, que estejam aconchegantes pelo ar-condicionado, pela possibilidade do que é inanimado, que nos favorece. Mas Deus não veio aqui por causa disso, Deus veio aqui foi por tua causa. É em você que o Espírito dele ainda age, ainda reage, para que ele pudesse chegar aqui nesta noite e dizer para você: olha, eu ainda tenho uma particularidade através da tua vida que eu preciso revelar, que eu preciso fazer, em quem eu vou ser glorificado. E Deus que te trouxe aqui, desde o primeiro instante, a voz dele já está ecoando, já está passando, batendo nas paredes, rolando de um lado para o outro, até alcançar o teu coração. Se tem alguém aqui que já ouviu a voz de Deus, que já percebeu Deus, pelo seu Espírito falar na igreja, levante a sua mão e adore por um instante. Mas quero te convidar a pensar comigo em algo que eu assisti Deus me mostrar aqui no perfil desse versículo. Enquanto de tarde, quando cheguei perto das 5 horas na minha casa, e eu dizia: Deus, eu tenho que pregar. Como é que eu vou pregar se eu não tive tempo para parar, analisar, pensar e argumentar com aqueles são os meus conceitos, a mensagem do Senhor quer falar? E me lembrei de algumas ocasiões em que Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, ele olhando para Jeremias disse assim: rapaz, olha lá, eu não sei uma criança, eu vou encher a tua boca, eu vou te dar a palavra. Amém. E eu olhei para essa circunstância, quando Moisés disse assim: olha, eu sou pesado, Senhor, em falar. Não te preocupa, rapaz, que eu sei como falar através de você. Então Deus tem um cuidado em zelar daquilo que seja o seu patrimônio. E o que é o patrimônio de Deus? É aquilo que torna o responsável por aquilo que pode glorificá-lo. Então não te preocupa, querido, que quem vai falar com você não é o pastor Roberto, não é aquele que alguém já citou aqui, que foi usado por Deus. Porque se não estiver de acordo, Deus não usa. Todavia Deus só usa porque Ele quer se manifestar, Ele quer realizar, Ele quer fazer, Ele quer declarar. E nesta noite pode ser você que Deus vai levantar para mostrar que Ele ainda tem uma voz que clama, que diz que ainda há possibilidade para todas as coisas. E eu fiquei pensando na ideia do porquê que Deus sujeitando os homens a ser discípulos nessa última ocasião, em dando uma ordem enfática para aquilo que pudesse ser uma expressão dessa geração, que está antecedendo os maiores acontecimentos em todo o contexto da humanidade. Aliás, arrebatamento não é uma coisa que pensa-se muito, não é uma coisa que se quer imaginar os conceitos dos homens da antiguidade. Mas eu olhei para uma promessa que o Senhor fez aos discípulos, e me veio a questão, porque Ele disse assim: olha, credes em Deus. E quando Ele articulava o verbo crer ao plural, Ele estava fazendo uma manifestação sobre o que fora passado, sobre aquilo que fosse um contexto de relacionamento, que tratava daquilo que fossem as ações de Deus, para mostrar para o homem que Ele tinha uma intenção. Eu comecei a olhar para esses jovens cantando, eu comecei a ver, sabe, uns absurdos que às vezes nós ignoramos, porque Deus sempre manteve essa ação de regularidade em ações que podem revelá-lo. Não foi à toa que um homem filósofo no seu tempo e na filosofia clássica revelava uma inteligência que estava além do que pudesse ser imaginado. Quando ele olhou para o bem que os homens praticavam, quando ele percebeu o que os homens faziam, que não era comum as suas ações, que não denotavam os seus passos, ele disse assim: não, peraí, tem alguma coisa em comum aí, tem coisa que está fora daquilo que é a nossa racionalidade. E ele olhou para o bem que o homem praticava, quando o homem caminhava por passos que ignoravam Deus, que a malignidade impetrava na ação dos homens, aquele que fosse maldoso. E o filósofo Platão olhou para isso e disse assim: não, mas peraí, o bem que ele pratica não é coisa dele. Os judeus não viram, os rabinos não viram, os saduceus, os fariseus não viram que Deus ainda permanecia no homem. E Deus levantou um que a gente às vezes costuma dizer que ele era incrédulo, que ele era um ateu. E foi dele a palavra: olha, Deus ainda é um ser divino que impera nas suas ações, no bem que o homem pratica. Agora pensa
comigo quando você ouviu esses jovens cantando aqui. Quando eu vejo esse moço, aleluia, dedilhando ali, e os acordes que a partir do dedo dele vai saindo, sabe, que vai contagiando pela canção, a melodia, que pode fazer até os demônios saírem de dentro desta casa, se é que eles têm espaço aqui, se é que eles conseguiram entrar aqui nesta noite, aleluia. Enquanto ele está tocando ali, eu estou falando aqui, a ação de Deus está revelando que ainda existe um bem que Deus implantou no homem, que não é qualidade, é virtude de Deus, que tem a intenção de ser glorificado no homem. Por isso o discípulo desse tempo ainda foi tomado por uma autoridade maior e responsabilidade subjetiva, que faz de Deus alguém que nos dê capacidade de glorificar e exaltar o nome dele. E quando ele dá essa tríplice ordem de ir fazer e também batizar, duas delas estão das ações humanas, naquilo que seja a manifestação de obedecer. O batizar já era uma reação, porque quando Deus diz assim que o homem ia para aquilo que fosse o batismo, declarando a sua ação de crer no nome de Deus, ele estava dizendo: olha, é o meu espírito que convence, é o meu espírito que mostra para o homem que ele precisa, e é ele que vai se responsabilizar pela atitude dele. No Antigo Testamento havia a circuncisão, e era um ato público manifestado que os homens agregavam, se aquilo fosse o perfil de plano de vida. E isso estava dentro de um contexto de tradição, mas na era da graça as coisas são diferentes. Ainda que a exposição pudesse ter relativamente aquilo que fosse uma ação, para Deus dizer assim: olha, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Eu fiquei olhando para a cruz do Calvário, eu fiquei olhando para um Barrabás que não teve tempo, aleluia, de viver aquilo que pudesse ser uma santificação, aleluia, progressiva nas suas atitudes do cotidiano. E o ladrão da cruz estava lá, de braços abertos, até questionando o seu ombro, aleluia, que estava como no mesmo estado, dizendo: rapaz, tu não te dá conta, tu consegue ver o bem de Deus, irmão, até num homem violento, transgressor, que estava sendo julgado para a morte. Isso prova, irmão, que ainda que o Espírito Santo não pode contender com o homem, o Senhor não tirou a essência dele, daqueles que pudessem adorar e glorificar o nome do Todo-Poderoso. E quando ele abre a boca para olhar para Jesus e enxergá-lo como aquele que podia remir os seus pecados, ele não teve tempo de na prática confessar, indo para o batismo e dizendo: olha, eu quero aceitar a Jesus e vou consumar isso com aquilo que é o meu sepultamento. Mas olhou para Jesus e disse: Senhor, tu lembra-te de mim? E Jesus, que estava além das tradições, Jesus que estava acima de qualquer conceito, na formação de alguém que pudesse glorificar o seu nome, lembrou dele e disse assim: rapaz, olha, ainda hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, você não vai esperar eu ressuscitar daqui a 3 dias, vai ser hoje ainda, que nós vamos tirar as faixas inaugural do paraíso, e você vai comigo para lá. Deixa eu te dizer uma coisa: se o mundo imperou em você a impossibilidade, eu estou pregando um Jesus nessa noite, que ainda faz de você alguém que seja possível para aquilo que glorifica a Deus enquanto você viver. Se então você pode me entender, eu vou te dar mais 30 segundos, adore a Deus, porque Ele é digno. Mas quando Deus ordena que o homem vai e faz, o Senhor submete ele a uma outra rigorosidade, porque faz dele alguém que manipula a ação de alguém que aceita Jesus, de alguém que se conduz para Jesus, de alguém que aceita aquilo que seja receber o exemplo de Jesus para ele viver. Porque isso é a qualidade do discípulo nos dias de hoje. Você não vai ver na esfera das ações de Deus essa palavra com empenho lá no Antigo Testamento. Não é enfático os valores do discipulado nos dias de Moisés, nos dias, aleluia, daquilo que pudesse ser a expressão de Josué, relativo àquilo que pudesse ser as ações de homens que foram constituídos. A nenhum deles Deus constituiu discípulo para ter exemplo maior. Foi só depois de Jesus ter ido, que foi uma ação de Deus para mostrar para o homem que Deus nunca perdeu a intenção e que ainda tinha um plano para que o homem pudesse glorificar e exaltar o nome dele. E quando ele te dirige aquilo que seja a sua impetração de honra, ele começa a dizer: olha,
nome do Espírito Santo. O que quer dizer isso? O que significa isso? A Trindade não é outra coisa senão uma expressão do próprio Deus nas suas ações, que ainda que pudesse ter revelado pluripersonalidade, agora era ínfima, era particular, uma ação divina que pudesse trazer a igualdade de possibilidade, que fizesse do homem alguém que tivesse acesso a um relacionamento com Deus. E quando ele diz em nome do Pai, ele estava se lembrando de tudo que fez. E eu olhei para Salomão nesta tarde, enquanto eu estava pensando, porque eu vivi na característica de alguém que ainda tem força, que é robusto. E eu vim para pregar para jovens. Alguém de 199 anos, tem alguns aí que já passou os 99, não que dentro. Talvez não. Mas esses dias eu fui orar para uma mulher de 109 anos. Então eu vejo que Deus dá longevidade. Mas se tiver alguém que tem 120 anos na base, considere jovem. Para ouvir o que Deus vai falar contigo. Para saber de você o quanto você é importante para Ele. Para você perceber o quanto Ele se importa contigo. Ele mobilizou 4.127 anos aproximadamente para fazer Jesus aparecer como ápice do seu plano, para revelar: olha, quem for se batizar também tem que ser em nome dele. Mas antes disso ele dirigiu a ideia da criação, porque como pai ele era o genitor daquilo que formou você, daquilo que é essa essência que forma você, porque ele é o doador da vida, e como vida ele tinha a essência para que você pudesse assentar aqui. E ainda que os conceitos da vida, nos valores de mundo que imperam naquilo que parece o contrário, não conseguiram vencer você, não conseguiram impedir você, não conseguiram transgredir o projeto genuíno de Deus para você. E Deus te trouxe aqui para dizer que não perdeu ainda a intenção com a tua história, com a tua vida, para que Ele venha ser glorificado enquanto você vive. E Ele, por ser o Criador, Ele tinha um objetivo, tinha um plano, tinha algo que revelava a partir do que Ele criou. Eu posso descer aqui? Porque tem alguém se escondendo lá atrás e o Espírito Santo já me mostrou. Glória a Deus. E Salomão estava dizendo assim: olha, já na sua idade velha, decreto falido, daquilo que pudesse ser a força física, eu acredito que foi um daqueles dias em que ele se levantou, rodeado de mulheres, já não podia viver mais os prazeres que ela poderia lhe dar. E começou a se lembrar dos seus desvaneios. E percebeu que já não havia mais a robustez no organismo, no corpo, para ser aquilo que pudesse glorificar a Deus. E se lembrou dos dias que passaram, quando ele tinha força, mas doou o seu tempo para aquilo que pudesse ser o seu prazer, mesmo tendo sabedoria. Não soube usar da sabedoria que tinha para fazer aquilo que pudesse glorificar a Deus. Existia uma força que contrariava tudo que seja a objeção divina a partir de Salomão. Mas ele tinha que ser a experiência para revelar para mim que, como Criador, Deus tinha um propósito. Para ele escrever em Eclesiastes 12, ele precisou viver a evolução de momentos que ele revelou no capítulo 2, além do seu livro, dizendo assim que todos os prazeres que a vida lhe propôs, que todos eles ele se fez bem. Agora, todavia, quando chega no final da vida, quando não há mais força nas pernas, quando os olhos não enxergam bem mais, quando os ouvidos não podem ouvir, ele está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que é que ele está falando dessa lembrança? Porque para Deus ter gerado você, para ser pai de alguém que pudesse glorificar o seu nome, para ser alguém que pudesse, na sua genealogia, trazer aquilo que pudesse no tabernáculo dele com aquilo que ele criou, ele tinha que ter um projeto, ele tinha que ter uma história. Deixa eu dizer para você, foi para isso que Deus te criou, para ser só isso, para estar aí sentado, às vezes até olhando para mim com esse olho meio esbugalhado, impressionado com o que eu estou falando. Será que foi só para isso que Deus formou você? Para viver aprisionado a um contexto de sistema que te faz longe da família pelo menos 10 horas por dia, aprisionado a todos os veículos que podem trazer satisfação, e você encontra-se sempre naquilo que seja um estágio depressivo, porque a decepção torna a gente alguém que não consegue ter autoestima. E vem para um culto como esse, em que Deus já falou, em que revelou que Ele é Deus perfeito, que realizou obras para que Ele pudesse ser glorificado, e você ainda não conseguiu esboçar uma reação. Você ainda não conseguiu manifestar aquilo que é a adoração que Deus esperava. Mas Ele é Pai. E como Pai, Ele não perdeu o argumento do sentimento que há pelo Filho. Ele não perdeu a intenção de amar você, mesmo quando você não entendesse que Ele te gerou para uma finalidade. Que Ele é Pai, porque Ele ainda tinha uma razão para ser glorificado no Filho.
E quando ele começa a descrever a ordem, a primeira coisa que ele diz: olha, quando vocês forem batizar, batizem em nome do Pai. E esta era a objeção divina: tornar ciente os homens de que Ele é Criador de todas as coisas. Você falou quem me mudou? Bendito Jesus. Maravilhoso. Quem foi que tomou uma outra direção? Essa bola de água também fala conosco. Quando eu estiver falando, vai chegando paz aí no teu coração. Deus vai te fazer voltar um pouquinho lá atrás. Vai abrir o coração que fez você desviar um pouco. Porque Ele não te largou da mão ainda, diz a minha mão de justiça. Vai te fazer um caminho no meu irmão onde ninguém pisou, mas você vai, porque o meu nome será glorificado a partir de ti. Você vai ver Deus como genitor. Mesmo depois do homem ter pecado, na sua genealogia, ele olhar para Caim e dizer: rapaz, o animal está aí na tua porta. Não te dá conta que se você der lugar para a maldade, a morte vai bater em você, vai te fazer sucumbir. Mas porque ele já tinha promulgado o direito de dizer para o homem: você tem liberdade, é você que escolhe. A minha ordem é para que você não desobedeça. Mas se você quiser, eu não vou te impedir. Talvez seja isso que fez de você esse ser que está sentado aí. Na qualidade de alguém que não tem força para reagir. Na qualidade de alguém que não conseguiu ainda falar em línguas estranhas. Na qualidade de alguém que já foi tomado pelo Espírito Santo nas visões, nas revelações, mas ainda não conseguiu reagir com aquilo que é a ação de Deus em você. Eu vou pregar para você nesta noite e vou profetizar em nome de Jesus que todos os agrilhões do inferno, que toda a força de Satanás contra a tua vida não vai prosperar mais a partir de hoje, porque o teu Pai ainda conta contigo para fazer que você alguém que glorifique e exalte o nome do Todo-Poderoso. Amém. E você vai ver Ele como genitor. E eu consigo assistir pelo menos em 3 meses o fator geração em Deus. Porque os homens pecaram. Ele falou com Caim, ele falou com Abraão, ele falou com Jacó, falou com todos aqueles que ele constituiu nas alianças. Mas levantou Moisés, porque ele tinha gerado a partir de Abraão um povo que ele considerava eleito. Primeiro ele é pai por criação, depois ele é pai por eleição. E ele elegeu, porque ele dizia no capítulo 5 do Isaías que ele foi lá nas vides escolhidas, depois de ter plantado, ou melhor, depois de ter separado um terreno fertilíssimo, que ele mesmo se achou das pragas, limpou daquele pedaço das pedras, e foi lá entre as vides perdidas do campo, e tomou para si vides escolhidas, e trouxe para esse terreno, que aonde o que plantasse iria germinar e dar fruto. Essa é uma palavra revelada para a tua história. Você está plantado no lugar aonde você plantou, o que você germinar vai te trazer fruto para a tua história. Louvado seja o teu nome, Deus. Mas diz Isaías que esse povo foi escolhido, eleito. Não era porque Deus estava sendo injusto com os outros, é porque Deus enxergava o coração, e Deus observava aqueles que podiam temê-lo. Deus olhava para um remanescente que se conservava, que a partir dele pudesse glorificar o seu nome. E aí você vê Moisés se levantar, depois de uma força imperativa de Deus na vida dos seus pais, e numa constituição da que pudesse ser a ordem de imperadores no mundo, ele lutou por aquilo que fosse a sua principal arma, a vontade de ser alguém na presença de Deus. Porque foi ele que foi ao monte olhar o que estava queimando lá em cima e não se consumia. É verdade que ele teve uma revelação sobre si mesmo e disse: Senhor, como é que eu vou ver lá? Mas quando o homem se coloca naquilo que deve ser a intenção de Deus, que se volta para ser plano de Deus, o próprio Deus se encarrega, o próprio Deus se volta para ele. Eu estou olhando para vocês, que vocês são chamados, os destacados. Amém. E é Deus que está falando, que Ele ainda tem controle sobre tudo.
E você vai